Graça e paz, irmãos e irmãs, que alegria retornarmos na casa do Senhor, nesta noite, dia do Senhor. Quero mais uma vez dar boas-vindas a todos que estão conosco, vocês que nos assistem neste momento ou em outro momento oportuno, que Deus esteja abençoando a vida de vocês de uma forma toda especial. A nossa oração é que Deus possa dar continuidade das tuas bênçãos, as suas maravilhas sobre nós, no decorrer deste culto, como tem feito no decorrer desse dia, pela manhã, na escola dominical, durante a tarde com as famílias, já nesse primeiro momento da liturgia, louvores, adoração ao Senhor, e agora no momento da exposição da palavra do Senhor aos nossos corações. Que Deus continue com a tua boa mão sobre nós, porque somos totalmente dependentes dEle neste momento. Por isso eu convido a você a abrir a palavra do Senhor lá em Atos capítulo 13, nós estaremos fazendo a leitura desse texto até o versículo 12, Atos capítulo 13, do primeiro versículo ao versículo 12, mesmo assentados, onde nós vamos contar com a dependência de Deus, para que o Senhor nos use, conforme a realidade e a necessidade da igreja no dia de hoje. Vamos orar? Obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por esse retorno à Tua casa. Que privilégio, Deus, que honra retornar à Tua casa, rever os nossos irmãos e juntos Te louvar e Te bendizer. É agora que nos preparamos para ler mais uma vez a Tua palavra. Precisamos da Tua ajuda, somos dependentes do Senhor, precisamos do Teu Espírito. Sei que cada coração aqui presente nesta noite, aqueles que nos assistem, tem uma necessidade, Deus, tem uma expectativa. E sabemos que por nós mesmos não vamos conseguir suprir, mas o Senhor pode. O Senhor pode fazer, conforme a necessidade de cada um, de cada Deus, conforme a necessidade do entendimento de cada um. Por isso nós somos dependentes do Senhor. Porque cada um de nós temos necessidades diferentes. Atua poderosamente, Deus. O Senhor já fez isso em alguns momentos, em especial no Pentecoste, onde um falava e todos entendiam conforme a sua realidade. Hoje, Deus, creio que não será diferente. Em nome do Senhor Jesus, clamamos e pedimos a Tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém, amém. Nos fala assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, por nome e sobrenome de Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram, ou seja, enviaram ao campo missionário. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleuce e dali navegaram para Chipre, e chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga judaica. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhe o mágico, porque assim se interpretava o nome de Bar-Jesus, procurando afastar-se da fé o procônsul. Todavia Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo.
No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Maravilhado com a doutrina do Senhor. Quando isto acontece? Quando isto acontece? Acontece quando a igreja se apresenta diante de Deus com temor e tremor. Acontece quando a igreja percebe que ela tem em si mesmo um ministério excelente, que é evangelizar, que é levar a palavra de Deus a todas as pessoas. E quando nós olhamos para esse início da primeira viagem missionária de Paulo, uma viagem que, segundo aí os estudiosos, até curta, de 16 a 18 meses, onde vai falando da palavra de Deus por onde ele passa, nós vamos perceber que ele vai fazer esse ministério, não por si só, não por vontade própria, mas pela vontade exclusiva e, como nós gostamos sempre de dizer, pela soberana vontade de Deus em sua vida. Embora nós, tendo consciência da nossa missão, nós precisamos primeiro ter o aval de Deus para fazermos a missão. A missão não pode ser feita de qualquer maneira, de qualquer jeito, pelo achismo. Missão não pode ser feita pelas minhas condições intelectuais, pelos meus conhecimentos, pela minha vontade. A missão precisa ser feita conforme a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus e segundo os planos de Deus. E precisa ser feito com aqueles que Deus tem chamado, que Deus tem separado. Quando nós olhamos para a igreja de Antioquia, nós vamos ver que ali existia, como diz no primeiro versículo, existia profetas, existiam mestres. E eles são nominados aqui na Sagrada Escritura: Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém e Paulo, conhecido ainda como Saulo. E nós vamos ver que neste momento eles estão assim, servindo ao Senhor, e algumas traduções trazem que eles estavam adorando ao Senhor, eles estavam num culto público, eles estavam numa reunião semelhante à nossa reunião neste momento, diante de Deus e com a igreja. E neste momento profunda de oração e jejum e de adoração, diz o texto santo e sagrado, que o Espírito Santo aparece e diz em alta voz e bom som para aqueles que estavam ali, para os mestres, para os profetas ali presentes, para a igreja ali presente: agora, separai-me Barnabé e Saulo. Neste momento eu desejo a presença, eu chamo, eu convoco Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado, a obra que eu tenho para colocar em suas mãos. Eu costumo dizer que esse ambiente é estar no lugar certo, diante do Deus certo, fazendo a vontade certa de Deus: oração, jejum e adoração. Deus se manifesta, o Espírito Santo atua. Porque quando estamos em oração, estamos em comunhão com Deus. Quando estamos em jejum, nós estamos dizendo de Deus assim: a minha carne, a minha vontade não serve para nada. Quando eu estou jejuando, eu estou esmurrando a carne, eu estou me humilhando, dizendo: Deus, eu não existo, quem existe é o Senhor. Quando eu estou jejuando, eu estou dizendo: a minha vontade não interessa, a vontade que antecede a minha é a do Senhor exclusivamente. Eu estou dizendo para o Senhor que a minha técnica, que o meu jeito, que o meu conhecimento não tem valor se o Senhor não se manifestar soberanamente, nos comissionando e nos autorizando, ou seja, nos ungindo para fazer a grande e gloriosa obra do Senhor, que é evangelizar, que é levar a palavra. Algo que precisa ser deliciado por nós a cada momento da nossa existência. Precisamos ter fome e sede desse desejo diariamente, porque não são poucos aqueles que se perdem à nossa volta e também distante de nós. Missão urgente e necessária. Não pode ser deixado ao acaso da nossa existência. Mas precisamos estar no ambiente certo, fazendo a coisa certa e diante do Deus certo. Era com a igreja de Antioquia fazia naquele momento. Eles estavam ali, o texto não diz que aquela reunião
era para escolher alguns missionários. Não. O texto diz e deixa de maneira clara que aquele momento era um momento comum de adoração que eles tinham em si mesmo e que todos se faziam presente. E neste momento, o Espírito Santo de Deus se manifesta separando Barnabé, separando Saulo para a obra que Deus tinha preparado para eles. Ou seja, naquele momento da história da igreja primitiva, o ide do Senhor Jesus estava agora sendo colocado em prática através da sua igreja presente aqui na terra. E eu acho muito interessante, porque mesmo todos ouvindo e confirmando a voz do Espírito Santo à igreja, pedindo para que fosse separado Barnabé e Saulo para esta obra que o Senhor tinha preparado para eles, o versículo 3 nos encanta, dizendo que eles continuaram jejuando e orando. Nos leva a crer que a prática da oração e jejum na igreja de Antioquia era algo corriqueiro, era algo necessário, não apenas atento à prática da tradição rabínica judaica, não, era uma prática de devoção, de adoração ao Senhor constantemente. Quando aguardava o Senhor falar, e quando Deus falava, eles permaneciam nessa plena comunhão com Deus. Logo eu entendo que eles não se davam por satisfeito, mas queriam sempre ficar em plena comunhão com Deus, obedecendo sempre à vontade de Deus, e num temor profundo em si mesmo, para não errar diante de Deus. Então, mesmo ouvindo a voz do Espírito Santo, eles voltam ao jejum e voltam à oração, e aí sim, impõem as suas mãos, e os enviam ao campo missionário. Isso é muito importante, irmãos, nós percebemos esse início da caminhada, porque orando e jejuando, o tema proposto para essa noite nos leva a crer que é para nos conduzir a um caminho de vitória, para vencer as dificuldades do caminho. Não pense que quando somos comissionados por Deus para fazer a obra que o Senhor tem confiado em nós, que vamos receber um tapete vermelho, vamos ser recebidos com flores, as pessoas vão aplaudir a nossa entrada. Não. Há percalços, há dificuldade para serem superadas neste caminho. E nós não podemos fazer essa obra sem antes termos a plena convicção de que verdadeiramente somos chamados e vocacionados por Deus. Não podemos fazer essa obra meramente por fazer, mas precisamos fazer preparados com jejum e oração e profundo conhecimento da vontade de Deus e nos colocarmos à disposição dEle para servi-lo, para que possamos atingir plenamente e com êxito a vontade de Deus, que é salvar os pecadores. Mas quando nós vemos esse momento que a igreja despede os missionários, Saulo e Barnabé, eles saem para o caminho, eles são enviados, ungidos, autorizados. Nós vamos perceber que a partir do verso 4, nós vamos ver que eles fazem uma caminhada, eles têm um roteiro, eles têm um objetivo, e diz que eles são enviados aí não mais pela igreja, pelos homens, mas até o itinerário pelo qual os objetivos a serem alcançados é também avisado, ou seja, colocado em sua pauta pelo Espírito Santo de Deus. Diz, enviado, pois, pelo Espírito Santo. Quem faz a trajetória, quem mostra o caminho, quem direciona o lugar para ser pregado, para ser evangelizado, para que as missões aconteçam, é o Espírito Santo de Deus. É Deus que direciona a casa que precisa receber a palavra de Deus. É Deus que direciona a pessoa que precisa receber a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos conduz a esta caminhada, e não a vontade por si só dos homens, mas a vontade exclusiva de Deus. E eles começam essa viagem, eu creio munido pelo capacete da salvação, Jesus Cristo. Eu creio que eles começam com essa caminhada, também em suas mãos, empunhando o escudo da fé, encharcado pelo sangue do Cordeiro, numa fé inabalável em Cristo Jesus, para poder apagar os dardos inflamados do diabo que seria lançado contra eles em sua caminhada. Eles tinham que estar com o escudo da fé em suas mãos.
Mas também eles precisavam estar com a espada do Espírito, a palavra viva e eficaz, a palavra de Deus, que corta, que penetra, que revela, que pode nos limpar e nos purificar de todo pecado e nos levar ao perfeito entendimento e compreensão da vontade de Deus para a nossa existência. Eles são enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre, chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Não perdiam tempo, aonde eles paravam, aonde eles iam, a palavra de Deus era anunciada, a palavra de Deus era levada. Isso nos chama a atenção. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós somos vocacionados por Deus, quando estamos cheios do Espírito Santo, em sintonia com esse Espírito, toda e qualquer casa, todo e qualquer lugar, é lugar de se falar desse Deus que tudo pode, esse Deus único e verdadeiro e salvador, que é o Senhor Jesus Cristo em nós. A caminhada de Paulo, a caminhada de Barnabé, era uma caminhada de anunciar as boas novas de salvação aos perdidos. Em todo e qualquer lugar, em todo momento que eles se encontravam, eles falavam de Deus e anunciavam a Deus. E eles estavam ali naquele momento também, conforme o versículo 3, auxiliados por João como auxiliar desse ministério. Que trio maravilhoso, né? João Marcos com ele, Barnabé e Saulo. Isso com a equipe, longe de qualquer vaidade, mas todos comprometidos com uma só verdade, com uma só vontade, a vontade de Deus e a verdade de Deus em seus corações. Mas, irmãos, quando nós saímos para obedecer os caminhos do Senhor, as dificuldades aparecem no caminho. E nós vamos ver aí que não é uma dificuldade pequena, infantil. Não, é uma dificuldade grande. Eu convido a você a acompanhar comigo, que quando eles estão ali atravessando a caminhada, pregando, atravessando toda a ilha de Pafos, no versículo 6, eles vão encontrar um certo judeu, ou seja, judeu, mágico, que aqui é dado o currículo dele, mágico, falso profeta, e tem um nome artístico, Bar-Jesus. Era o nome artístico dele. Mas lá embaixo nós vamos ver o significado desse nome, Elimas. Era assim que era conhecido, era assim que se interpretava esse nome Bar-Jesus, ou seja, a mesma pessoa. O currículo dele era algo assustador para nós. Mágico, falso profeta. E como mágico e falso profeta, ele tinha uma missão: fazer com que a vontade de Deus não acontecesse na vida daqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Hoje, quando nós olhamos muitas pessoas que vêm até nós tentando nos impedir ouvir a palavra de Deus, ou quem sabe trazendo e provocando problemas e dificuldade, impedindo para que alguém ouça a palavra de Deus, não é uma artimanha, uma tática moderna de Satanás. Já é uma tática das antigas. E está acontecendo exatamente neste momento aqui que nós estamos vendo. Esse mágico, Bar-Jesus, esse homem conhecido como Elimas, ele tinha uma função, ele tinha uma missão, que era impedir de alguém, nós vamos conhecê-lo, de ouvir a palavra de Deus. E talvez você muitas vezes não percebeu, muitas pessoas trabalham contra você para que você não tenha uma plena comunhão com Deus. E muitas vezes trabalha também para que você não leve a palavra de vida, palavra de salvação a alguém que precisa, e não precisa ir muito longe. Talvez ao seu lado, o seu vizinho, um colega de trabalho, ou quem sabe até propriamente dentro da sua casa. Há pessoas que militam contra. Há pessoas que se dão em casamentos. Então, logo que saem do altar do Senhor, diante de Deus, diante das autoridades eclesiásticas da igreja, diante das testemunhas, diante dos convidados,
faz uma celebração dizendo que serão e viverão unidos até que a morte separe, e que Deus é ali aquele que vai permanecer dentro daquela casa. Mas em ato contínuo, um começa a desanimar o outro. Chega um domingo, vamos para a igreja? Ah, não, vamos dormir mais um pouquinho. Ah, mas só o domingo que eu tenho para descansar? Eu trabalho a semana toda. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantos bar Jesus tem dentro da nossa casa? E aquele telefone de um amigo, o que você vai fazer hoje? Rapaz, tem um churrasco aqui em casa, só não te convidei ontem, vem hoje. Ou quem sabe já até convidou ontem mesmo. São os bar Jesus de hoje. Você não pode ir à igreja, você não pode ouvir a palavra. E aqueles bar Jesus que diz que seus filhos têm que curtir a vida e você tem que aprovar, e muitas vezes você deixa de trazer o seu filho à casa do Senhor, muitas vezes você deixa de ministrar a palavra do Senhor aos seus filhos, porque os bar Jesus hoje estão trabalhando para que seus filhos não ouçam e não vivam na comunhão plena com Deus, impedindo com que a palavra de Deus chegue com eficácia e graça ao coração dos nossos filhos. E muitas vezes nós falamos assim, é uma vez só. Ah, não, é só a segunda vez, é jovem, não tem nada a ver. Não estamos atentos à malícia diabólica dos bar Jesus dos dias de hoje, que faz com que a igreja pare, esfrie, amoleça, faça a igreja tremer diante daquilo que o mundo nos oferece, que nos traz uma falsa percepção de que parece que o mundo é infinitamente melhor e mais poderoso daquilo que temos ouvido através da palavra de Deus e do próprio Deus. Ficamos acanhados e amedrontados, ao invés de vivermos na excelência daquilo que Deus tem nos ordenado. Mas graças a Deus que aqui tinha Paulo e Barnabé, cheios do Espírito Santo de Deus, que foram comissionados pelo povo de Deus através de oração e jejum. E quando eles chegam diante dessa situação de um ímpio querendo ouvir a palavra de Deus e Satanás trabalhando para que essa palavra não chegasse até eles, eles estavam ali em nome de Deus para fazer diferença. O versículo 7 nos traz algo interessante, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Esse tem chamado a Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. O homem inteligente, o homem culto, o homem poderoso, o homem da alta sociedade, desejoso, procurava como, se diligenciava como ele poderia ouvir a palavra de Deus através daqueles dois homens. Mas esse bar Jesus, esse Elimás, tentava persuadi-lo para que não pudesse ouvir. Há muitos lugares, há muitas funções na vida pública que deveria ser ocupado por pessoas verdadeiramente comprometidas com Deus. Mas, infelizmente, nós não temos. Não temos. Tem muitos lugares nas sociedades que deveriam estar ali um homem ou uma mulher de Deus, mas tem muitos lugares que não temos. E a única forma de Deus chegar a este lugar, se você me entende, é alguém de Deus entrar lá e pregar a palavra de Deus. Porque lá não tem ninguém de Deus. É o que estava vivenciando esse Sérgio Paulo, o homem inteligente, numa posição social lá em cima, e desejava ouvir a palavra de Deus, mas o seu secretário, o seu auxiliar, o seu conselheiro, era mancomunado com Satanás. E sabia que uma vez que ele ouvisse aquela palavra, seria transformado o seu coração, ele passaria a ser um homem de Deus, e não mais serviria aos interesses deste mundo. Uma batalha espiritual sem precedente. Mas Paulo não desiste. Deus o vocacionou, Deus o chamou, e ele foi lá e pregou no nome de Jesus, com vontade do Espírito Santo de Deus. A igreja pode ir em todo e qualquer lugar, não há fronteiras capazes de impedir que o Evangelho de Cristo chegue. Porque Deus é por nós. Porque Deus está conosco. E esta é a vontade de Deus.
O grande problema é que nós estamos tímidos demais, nós estamos amedrontados demais, e muitas vezes esquecemos os princípios básicos de buscar em Deus soluções para que a igreja seja eficaz na sua pregação, que é a oração e, em muitos casos, necessário, o jejum. Fazemos as coisas em toque de caixa, mas negligenciamos as orações e o jejum, clamando para que Deus se manifeste, Senhor, com poder e graça, para que possamos conseguir o que é necessário para o Teu povo em tempo urgente, como nós estamos vivenciando hoje. 8. Mas opunha-se-lhe mais o mágico, porque assim interpretava o seu nome de Bar-Jesus, procurando afastar da fé o procônsul. Aquilo que já falamos. Quantas pessoas tentam te afastar da fé? Quantas pessoas tentam dizer para você que a Bíblia não é como ela é, mas é como você acha que ela tem que ser? Quantas pessoas estão hoje tentando colocar essas verdades mentirosas no seu coração? E muitas vezes pessoas que caminham conosco, invertendo a palavra de Deus. Quando você não consegue mais obedecer os mandamentos do Senhor, você tenta fazer com que os mandamentos não sejam mais do Senhor, mas sejam os seus mandamentos para o Senhor, conforme você pode suportar, e não aquilo que Deus quer que você suporte em nome dEle e seja vencedor. Aqueles que se dispõem a caminhar com Cristo estão sujeitos à vontade de Cristo, não retrocedem, não se deixam ser vencidos pelas dificuldades, mas todos os dias vão à palavra de Deus buscar se verdadeiramente eles estão vivendo conforme a palavra de Deus ou a vontade de Deus, e não com a vontade dos homens, para que possamos superar aqueles que tentam nos impedir de conhecer a Deus e tentam nos afastar do conhecimento de Deus, empobrecendo a nossa fé, empobrecendo a nossa crença, empobrecendo aquilo que cremos. E quando nós somos empobrecidos, a nossa mensagem é pobre, ineficaz, não produz resultado, não traz retorno, porque são palavras de homens e não a palavra de Deus. Paulo e Barnabé, quando chega diante dessa situação, quando ele conhece que esse Elimás, Bar-Jesus, procurava afastar o procônsul da fé, tentava impedi-lo de ouvir, aí Paulo se apresenta, e Paulo fala diante desse Elimás, e mostra o seu currículo de fé para ele. Eu costumo dizer que quando Paulo se apresenta a esse Elimás, que tenta impedir o procônsul Sérgio Paulo de ouvir a palavra de Deus, é como Paulo e Barnabé viessem correndo em sua direção e desse aquele golpe de karatê, um pulo diretamente nos seus peitos. Pá! Ele cai lá, sem defesa. Por que essa ilustração? Olha como Paulo se apresenta. Olha a coragem deste homem. Olha a convicção de fé deste homem de Deus. Ele diz: todavia, versículo 9, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, fixando nele os olhos, e disse: você, Bar-Jesus, Elimás, mágico, falso profeta, você, quem é você diante do meu Deus? E ele completa, fixando os olhos nele, sem constrangimento, porque o Sérgio Paulo, o procônsul, estava ali assistindo aquela cena, aquela batalha espiritual que começava naquele momento ali. Ele vai com todas as letras, de forma bem clara, e diz: ó filho do diabo, sem constrangimento.
sem preocupar-se em si mesmo de constranger aquela autoridade ali presente, um procônsul, conhecido como Sérgio Paulo, inteligente, sem essa preocupação. O que nós temos muito hoje, não vamos constranger ninguém. Cuidado com as palavras. Você imagina, querido, você está diante do seu chefe maior, você é conselheiro mor dele, e alguém chega e diz assim: filho do diabo. Paulo reconhece quem está diante dele. Paulo sabe que quem está por trás de Elimas, Paulo sabe quem estava usando Bar-Jesus e qual era o objetivo dele naquele momento. E ele completa: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia. Ou seja, ele já estava pregando a palavra, revelando a verdade sobre aquele Bar-Jesus diante de Sérgio Paulo, dizendo: olha, esse cara somente. O que ele fala para ti até neste momento são mentiras. Ele é um cara cheio do engano. Ele tem uma malícia nata, uma carnalidade perfeita, próprio daqueles que cultuam os demônios. Lembra lá do primeiro casal, a malícia que levou Eva e Adão a errarem. Através dos tempos. Paulo conhecia esse ministério do diabo. E revela isso com a sua voz, cheio do Espírito, fixando os olhos nele, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça. E ele diz assim: não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Ele faz uma pergunta ao diabo. Interessante essa pergunta. Ele não fala assim: você não vai parar de atrapalhar o meu caminho, de Paulo e de Barnabé, que já estamos viajando já há muito tempo, graças a Deus chegamos aqui, né, uma figura ilustre, Sérgio Paulo, procônsul. Você não vai parar de atrapalhar o meu caminho? Não. Paulo não se coloca à frente de Deus, mesmo sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que ele revela para o procônsul que aquele rapaz era filho do diabo, a mesma forma ele se revela ao procônsul dizendo assim: olha, a obra não é minha, é do Senhor, que é superior ao diabo que usa esse rapaz, Elimas. Quando ele fala assim: não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. E é interessante que Paulo não espera a notícia, ele já dá a sentença. Ele já dá a sentença. E é por isso, irmãos, que quando nós estamos a serviço do Senhor, temos que estar extremamente preparados para a dificuldade que vamos enfrentar no caminho. Olha a dificuldade que Paulo está enfrentando. Olha a decisão que ele tem que tomar, revelar o que está por trás, quem está usando esse Bar-Jesus, esse Elimas, que era o próprio Satanás, o próprio diabo. Porque aqueles que não fazem a vontade de Deus, fazem a vontade do diabo, logo é filho do diabo. E não sou eu que digo, é a palavra, ó filho do diabo. Se você não está com Deus, está com o diabo. Isso precisa ser quebrado. Não há meio termo, meio caminho, ou é de Deus ou de diabo. É isso que Paulo está falando. E antes que ele abrisse a boca para dizer alguma coisa, Paulo vai dar a sentença. E com todo o seu conhecimento, com todo o seu preparo, e cheio do Espírito Santo de Deus, algo mais precisava ser feito, de acordo com a vontade de Deus, ali nas mãos, sendo Paulo usado por esse Deus, cheio do Espírito Santo, para que não ficasse nenhuma dúvida que, de fato, o ministério de Paulo não era de si mesmo, e nem uma vã filosofia, e nem de conhecimento humano, mas era da vontade de Deus. E ele, no versículo 11, apresenta a solução para aquela batalha espiritual. Ele diz: pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, mais uma vez.
não é a minha mão, não é a mão dos mestres, dos profetas da igreja, mas é a mão do Senhor que está sobre ti, pelos olhos da fé, pelo Espírito Santo de Deus, na autoridade desse Espírito. Ele diz: é a mão do Senhor que está sobre ti. E Ele dá a sentença: e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. E o texto diz: no mesmo instante, não foi amanhã, nem depois de amanhã, e nem quando escureceu, foi no mesmo instante, em ato contínuo, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurasse quem o guiasse pela mão. Ele não enxergava mais nada. Você lembra de alguma coisa parecida assim na Bíblia? Você consegue lembrar algo assim parecido que aconteceu aqui? Os personagens se inverteram, né? Paulo, quando perseguia e fazia a vontade do diabo, Deus o encontrou. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus que tu me persegue. E ele ficou cego por alguns dias. Até que o homem de Deus, o discípulo de Deus, foi lá e retirou aquelas escamas dos seus olhos. Ele passou a ver. Interessante. Interessante que Paulo, ele se vê nessa situação e fala assim: assim como Deus fez em mim, assim a vontade de Deus será sobre ti, ó filho do diabo, porque você hoje persegue o Senhor Deus, a palavra de Deus, a quem eu sirvo. Ficarás cego. É assim que todos ficam sem Deus, cegos. É assim que as pessoas ficam distante de Deus, cegos. E se o Senhor não o achar com a sua graça, eles vão procurar sempre alguém para procurar ajudá-lo a caminhar. Mas quando um cego tenta guiar o outro, o resultado vocês sabem: os dois caem no buraco. Aqui também eu chamo a atenção, porque nós estamos diante de um momento crucial nessa primeira viagem missionária de Paulo, aonde eles são confrontados, aonde o inimigo, como ele diz aqui, o diabo, usando esse mágico, usando essa pessoa, tenta impedir que o evangelho chegasse até o procônsul. Então, já que a palavra de Deus, a sabedoria divina, pode mudar corações, e eu creio, mas também muitas vezes é necessário o milagre, o poder de Deus, a intervenção divina, porque muitas vezes nós somos desafiados de tal forma que só Deus intervindo diretamente, exclusivamente, podemos ter resultado na nossa evangelização. Aqui vai acontecer a manifestação de Deus. Não ficou só no apelo, não ficou só na palavra pregada, mas ficou na ação, que fez com que aquele procônsul percebesse que Paulo não era apenas um sábio, o mestre das palavras, da boa oratória, mas era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Conforme ele falava, Deus assim conduzia, conforme vontade de Deus, diante daqueles que estavam ali. Paulo fala: ficarás cegos. E Deus falou assim: assim seja. Igreja, como eu costumo dizer, igreja do Deus vivo, a igreja precisa voltar às bases que faz dela uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que não negocia com o diabo, que ama os pecadores, mas não tem acordo com o diabo. Bar Jesus era um instrumento do diabo, como muitas pessoas hoje em nosso meio são instrumentos do diabo.
e que são carentes da graça de Deus. Mas para vencê-los e levar a palavra de Deus, nós precisamos voltar aos princípios. E se nós temos a palavra de Deus como regra de fé e prática, se nós temos os exemplos da igreja primitiva como exemplos eficazes de resultado prático, verdadeiros e poderosos para nós, precisamos trazer de volta essas práticas em nosso meio, enquanto o Senhor nos permite viver e existir como igreja, para que possamos sair desse anonimato espiritual. Parece que nós não existimos para essa sociedade possuídas de inúmeros demônios e vontades carnais. Parece que nós somos invisíveis, não somos sequer perceptíveis. E isso só vai mudar quando a igreja voltar aos princípios pelo qual o Senhor nos chamou e nos ensinou, que é a oração. E que em outros momentos, jejum. Talvez você pensou assim: de novo oração, de novo jejum. Queridos, de novo oração, de novo jejum. E com as leituras da palavra de Deus diariamente. Porque só ler a palavra não vai te levar a convencer ninguém de que Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Pregar a palavra por achar bonito, porque alguém prega e você gosta de pregar da mesma forma, não vai levar ninguém a se curvar diante de Deus. O que faz com que a igreja seja eficaz e que ela esteja preparada para as dificuldades do caminho, enfrentar e vencer, independente das dificuldades, é quando ela se prepara e ela é chamada e vocacionada pelo próprio Espírito Santo de Deus. E eu não vejo outro meio que não seja a oração e jejum. Se você tem sido vencido por algum colega, algum amigo, que muitas vezes tira você da comunhão de Deus por um gesto, atitude tão simples e banal, tão corriqueiro que acontece, imagine uma pessoa possuída, literalmente, por Satanás. Como quebrar essas amarras? Como libertar os cativos? Como fazer uma missão no mundo tão tenebroso como esse que estamos vencendo? Não é, irmãos, brincando de igreja associativa de irmãos, mas é vivendo o Evangelho como ele é na sua essência, porque senão seremos envergonhados. Porque senão daqui a pouco os demônios estão entrando dentro das nossas igrejas, da nossa casa, espancando cada um de nós, assim como o texto diz também em outro momento. Porque nós pregamos por ouvir dizer, mas não pregamos pela intimidade plena com Deus. E os serviçais deste mundo tenebroso, eles conhecem quem são aqueles que pregam por ouvir dizer, por vaidades humanas, mas também sabe diferenciar aqueles que pregam comissionados, ungidos, vocacionados, chamados, separados pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra do Senhor em todo e qualquer lugar, por onde quer que nós estejamos no caminho que Deus quer. Sabe qual foi o resultado dessa batalha espiritual? Leia o versículo 12 comigo, vamos colocar de pé. Leia comigo, igreja. Quem venceu, Bar-Jesus ou Saulo? Quem venceu, a sabedoria deste mundo tenebroso ou a sabedoria do Espírito Santo? Quem venceu foi o poder de Bar-Jesus, filho do diabo, ou Saulo e Barnabé, cheio do Espírito Santo, separado pelo Espírito Santo, comissionado pelo Espírito Santo, enviado pela igreja de Deus vivo, a pregar a palavra em toda e qualquer situação? Quem venceu? O versículo 12 te dá as respostas. Vamos ler juntos? Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer que isso aconteça na vida de um amigo, de um parente, de alguém que você ainda não conhece, mas vai estar na sua frente amanhã?
E creio que ele vai estar sendo policiado por inúmeros que não querem que você fale de Jesus para ele, você sabe disso? Mas se você hoje sair daqui dizendo: Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser instrumento, me ajude a orar, se for necessário eu jejuo, mas não me deixe sem esse privilégio de ser servo do Senhor, aonde quer que eu esteja, para a transformação de vidas. Irmãos, nós temos gente aqui que trabalha dentro de escolas, dentro do poder público, trabalha no comércio, trabalha em tantos lugares. Quantos procônsulos estão nesses lugares querendo ouvir algo do seu Deus? E quantos estão a seu lado ali dizendo até mal de você, fazendo fofoca de você, te caluniando para que as suas palavras não tenham forças? Hoje é o momento de rever a sua posição nessa sociedade e dizer: Senhor, muda a minha história, porque o que eu quero é te servir com poder e graça para a tua glória, porque a obra é do Senhor e eu me contento apenas ser servo, ser instrumento de ti. Feche seus olhos. Ô Jesus, estamos na tua casa ainda, meu Pai. Não saímos da tua presença e nem da tua casa. Assim como Paulo, assim como Barnabé, oh Deus, Marcos estava ali, João Marcos, e tantos outros mestres e doutores, a igreja estava reunida. Mas o Senhor se apresentou ali com o teu Espírito e disse: separa para mim, separa Barnabé, separa Saulo, eu tenho uma obra para eles. A igreja volta ao jejum, à oração, e aqueles homens saem, Deus, na sua caminhada da primeira viagem missionários. E ali enfrentam um problema sério, uma batalha espiritual sem precedente, meu Pai. Primeira experiência, primeiro momento, eles não se dão por vencidos, eles não recuam, não retrocedem. No teu nome e com o teu nome, revestido do teu poder, eles ali, Deus, não somente pregam, mas fazem sinais. Sinais necessários, Deus, para quebrantar o coração ali daquele procônsul, Deus. Homem inteligente, ou seja, homem cheio de sabedoria humana. Mas a principal sabedoria que chegou a ele veio através dos teus servos ali, Deus, com palavras e também com poder. E ali nós vemos, Deus, que o diabo foi vencido, e aquele que era usado pelo diabo também, Deus, foi revelado àquele homem. E agora, Deus, ele recebe a palavra, crê no teu nome, Deus. E nós vemos ali, Deus, qual é o objetivo do chamado que o Senhor tem para cada um de nós, que é levar a tua palavra, a palavra que salva aqueles que precisam ser salvos. Oh Jesus, nesta noite, olha para a tua igreja, que ao sairmos da tua casa, Deus, não venhamos sair da tua presença e não possamos, não nos permita perder as oportunidades de evangelizar, e nos dê a sabedoria, Deus, o discernimento, nos encha do teu Espírito para que possamos ter toda a autoridade no teu nome, não só para pregar e, se for necessário, também operar sinais e prodígios diante daqueles que carecem de salvação, Deus. A salvação, Deus, é o bem maior de todos os homens que eles precisam, assim como o Senhor nos atingiu, é o nosso bem maior, e queremos compartilhar em Cristo Jesus. Então aviva a tua obra, santifica a tua obra, nos leve de volta à oração, Deus, nos leve, Deus, à adoração plena e perfeita, aceitável ao Senhor nos dias de hoje, para que o mundo passe a nos enxergar como filhos do Deus Altíssimo, como filhos do Deus Altíssimo, Pai, como filhos de Deus, não outra coisa. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém.